Eu separei essa palavra hoje, é uma palavra bem pastoral, uma palavra de reflexão pessoal. É aquele momento em que você vai fazer uma autoanálise. Amém? É para a gente olhar para dentro da gente. Por favor, eu quero pedir você, não fique olhando para os outros, não aponte ninguém, não fuja da tentação de querer falar, puxa, essa palavra aqui era para... Essa palavra é para nós. Amém? É para que eu possa chegar no final aqui e dizer assim, tá, eu preciso melhorar aqui, melhorar ali, melhorar lá. Amém? Amém? Eu separei um título para essa mensagem, o poder da obediência. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 15. Já encontraram? Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E vou ler o versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando a gente fala sobre obediência, esse tema é um tema que mexe as nossas estruturas. Até porque obedecer e desobedecer, o ser humano passa por uma tentação muito grande de ser dono do seu próprio caminho. A maioria de nós gosta disso, de decidir os seus próprios destinos e a sua própria vida. Nós sonhamos nossos sonhos sem considerar os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Não quer dizer que você não possa ter sonhos, mas eu quero dizer que devemos aprender a considerar os nossos sonhos enquadrados, ajustados aos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Nós temos essa mania de ser independente, nós não gostamos de depender de Deus. A gente acha que pode se virar sozinho. Está aí muito problema, muita dificuldade. Questão da obediência, que você vai dizer, pastor, mas isso é no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo isso mudou. Mas ali para frente você vai entender que não mudou. Então a gente precisa compreender a palavra de Deus de uma maneira sóbria, com discernimento para a nossa vida. Por que é importante obedecer? Por que é tão relevante esse assunto? Eu vejo hoje os cristãos em si. Os cristãos, de uma maneira geral, hoje estão meio desatentos com a sua vida espiritual. Muitos estão vivendo como se pudessem viver sem a fé, sem a comunhão, sem a igreja, sem os valores, sem os princípios. Tem gente que diz, eu para ser cristão não preciso nem a igreja. Isso é um conceito secular, um conceito mundano, um conceito que está contra a palavra de Deus. Alguns dizem, eu posso viver da minha maneira e ninguém tem nada a ver com isso. Se nós somos irmãos de verdade, se nós somos cristãos de verdade, nós temos tudo a ver um com os outros. Amém, irmãos? O verdadeiro cristão, o nascido de novo, ele tem um comportamento diferenciado. E não é por conta de regras, de normas, de regulamentos. Eu por muito tempo vi essa situação e hoje eu conversava isso com a pastora, que a gente muitas vezes orientava as pessoas para que elas não sofressem, para que elas não se machucassem, não se ferissem. E as pessoas entendiam isso como ofensa, como se o pastor ou a pastora quisessem exercer domínio e controle sobre a vida das pessoas, quando na verdade estávamos preocupados em que a pessoa fosse bem e vivesse bem na sua caminhada.
E é assim até hoje, continuamos pensando da mesma maneira, quando orientamos, quando ensinamos, estamos preocupados com a sua salvação, com a salvação da sua alma, com o teu sucesso, para que você vá bem, para que você esteja bem. E eu vejo o texto de Deuteronômio, que nós lemos aqui, Deus exatamente preocupado com essa questão. Se você quiser ir bem, e eu falei isso agora na passagem do ano, né? Você tem que considerar o manual do usuário para a sua vida, né? Até comentei a respeito disso, né? Quando uma pessoa compra um eletro, o que a gente normalmente faz? Vai e liga direto na tomada, se der algum problema a gente vai no manual, né? Mas o manual foi feito para não dar problema, para nós seguirmos as regras e nos darmos bem. É interessante como nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero dizer uma coisa: se o teu jeito tem te trazido até onde você está, será que não está na hora de repensar algumas coisas e fazer as coisas do jeito de Deus? Seria muito bom isso. Nesses anos todos de pastoreando, a gente vê as pessoas se machucarem extremamente porque querem fazer as coisas do seu jeito. Algumas vezes estão camuflados na igreja, fazendo o que estão fazendo as coisas do jeito de Deus, mas na verdade estão fazendo do seu jeito, agem como querem, fazem como querem, vão quando querem, voltam quando querem, são fiéis quando querem, são infiéis quando querem, enfim. E aqui a questão da obediência implica em toda a minha vida cristã, na família, no comportamento, no testemunho, na fidelidade, na oração, na santidade, todas essas coisas que são um conjunto na minha vida espiritual. Quando eu começo a quebrar regras, a romper regras, normas que Deus estabeleceu na sua palavra, eu começo a me dar mal. Muitas vezes a gente quer que Deus abençoe alguma coisa que está contra a sua palavra. Nós insistimos com Deus, para que Deus dê um jeitinho na nossa situação. Jeitinho é coisa de brasileiro, não é coisa de Deus, irmão. Deus não dá jeitinho naquilo que está errado. Nós é que temos que consertar o que está errado, para que Deus possa cumprir sua palavra em nossas vidas. Alguém está comigo? Amém? Nós nos complicamos porque nós queremos que Deus faça vista grossa, e Deus não faz vista grossa com a sua palavra. Deus é misericordioso, entretanto justo. Simples assim. Deus usa da sua medida de misericórdia, e aqui quando Deus fala, obedeça para que você vá bem, Ele está exatamente usando da sua misericórdia para dizer para a gente, se você fizer do jeito que eu quero, você vai se dar bem, e isso é fruto da minha misericórdia. Porém, se você fizer do seu jeito e não me obedecer, isso vai ser fruto da minha justiça, e isso vai acontecer contigo. Deus é misericordioso, entretanto justo. Amém? Glória a Deus. A gente vê na Bíblia alguns homens que decidiram desobedecer. E é interessante, foram homens que foram relevantes, homens importantes no contexto bíblico. Daria para dizer para você que uma porção deles, eu vou citar, se me der tempo, 4. Adão, um deles. Um homem que, quem não conhece Adão, né, irmãos? A Bíblia inclusive faz referência a Jesus como o segundo Adão. Porque o primeiro fez tanta coisa que não devia ter feito, que estragou todo o projeto, atrapalhou o plano, trouxe problemas que até hoje nós estamos lidando com ele, né? Por desobediência. Então o primeiro Adão foi o que começou a caminhada da desobediência. Deus falando com ele, diz, olha, está tudo de você, administra, no final da tarde a gente vem bater um papo, eu gosto de conversar com você, Adão, você é fruto da minha criação, mas faz o seguinte, aquela árvore ali, não toque, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não é para você tocar, não mexa ali. Aquilo é um testemunho de obediência, de fidelidade. Mas o primeiro Adão, induzido, a esposa induzido pela serpente, a serpente induz Adão, e Adão vai lá e vê que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e acaba pecando. É interessante que você vê que a desordem que aconteceu.
Deus amaldiçoou a terra por conta do pecado de desobediência. É interessante isso, porque quando você olha a Bíblia, você vê exatamente coisas simples que Deus está falando para fazer. Não são coisas complicadas, são coisas simples. Não, só não toque aqui, tudo você pode mexer, só não toque aqui. E exatamente onde Deus falou para não fazer, Adão vai e faz e traz um caos. Ele é expulso do jardim, e eu entendo que esse jardim tanto é físico como é um estado de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. O seu relacionamento é quebrado, Deus não se manifesta mais da mesma maneira para Adão, por conta de uma desobediência. Adão é expulso e começa a ter dificuldade, Eva sente dores de parto, e enfim, a vida começa a ficar um pouco mais complicada. E você pode agradecer o suor, o cansaço, a fadiga, de tudo isso, porque Adão um dia desobedeceu. O segundo Adão, que é Jesus, a gente vê na palavra do Senhor, lá na frente ele vem consertar esse desajuste que Adão faz, por conta da desobediência, causa pecado. Abraão, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E Deus havia feito uma promessa. E é interessante, você já teve promessas de Deus na sua vida ou não? Por que algumas delas não se cumpriram ainda? E é interessante aqui que Deus faz uma promessa, e numa altura do campeonato, a gente tem a promessa do filho da promessa, que é o fruto, daquilo que tudo ia acontecer. Ele era o filho da promessa. Mas acontece que a esposa de Abraão não pode ter filhos. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele não leva em consideração aquilo que a gente pode ou não pode fazer, mas aquilo que Ele pode fazer. E o segredo está exatamente a gente se voltar para Deus e confiar no que Ele pode fazer, não naquilo que nós podemos fazer. Porque nós somos limitados, cheios de limitações. Mas Deus faz a promessa e fala: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Sara diz: mas como que eu vou ter filhos? Eu sou velhinha. A gente vê lá em Romanos, no capítulo 4, sobre esse tema, falando sobre isso. Eu sou velhinha, não tenho mais condição, imagina. Oh Deus, mas Sara tem uma ideia genial, que não é a ideia de obedecer ao Senhor. Dorme com a minha serva. E nasceu Ismael desse relacionamento sexual. Ismael são os ismaelitas, ou os árabes, que até hoje estão em conflito com o povo de Israel. E há milhares de anos. É uma guerra por conta de uma desobediência. Nós vemos todo esse conflito no Oriente Médio. Uma desobediência, irmão. A gente muitas vezes não avalia o que vai desencadear a desobediência na nossa vida, porque nós achamos que, imagina, isso é muito relativo, pastor, isso não tem muito problema. Não faz mal, não tem importância, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Quero dizer para você que uma vez que você se tornar cristão de verdade, a vida não lhe pertence mais, pertence ao Senhor. Tua vida tem que ser dele, se é que você é dele mesmo. Alguém pode dizer amém? Estou bravo não, irmão. Moisés, outro homem que desobedeceu, disse o Senhor, Números 20, versículos 7 e 8, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. O Senhor disse: falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. O povo estava na caminhada, estava no deserto, não tinha água, estava passando sede. Você imagina que aflição? Toda uma nação querendo água e não tinha água. Moisés foi orar ao Senhor, falou: Deus, como é que fica? O Senhor falou: tudo bem, fala para a rocha da água e ela vai dar água. Mas Moisés ficou irado com aquela murmuração do povo, com a reclamação das pessoas, com aquela pressão toda em cima dele. Ele ficou com ira, irmão, e pegou o seu bordão, que quer dizer um cajado, e
bateu na rocha 2 vezes em desobediência a Deus. Mas pastor, que absurdo é esse? O Senhor falou para Moisés só falar, e ele não falou, ele bateu numa pedra, pastor. Tinha um simbolismo todo profundo nisso. Eu não vou entrar no mérito agora aqui, mas era para falar a rocha, não era para bater na rocha. Mas uma pequena desobediência gerou um problema gigante. Deus tinha um plano, um propósito com ele tão grande, mas ele não pôde cumprir todo esse propósito, ficou na metade do caminho, por conta de uma desobediência. Nós não conseguimos entender muitas vezes que a desobediência na nossa vida frustra, ou impede, ou atrapalha o propósito divino de Deus. Todo o objetivo do diabo, quando nos faz desobedecer, pecando, errando, falhando, tem só um propósito: frustrar o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com você. Toda desobediência atrapalha, trava o propósito de Deus de se cumprir na nossa vida, porque nós entramos na contramão daquilo que Deus nos mandou fazer. Como a gente sofre com a desobediência? Porque a desobediência gera em nós uma condição inadequada para a bênção de Deus, quando na verdade a obediência nos leva exatamente onde Deus nos quer. Eu estou falando aqui só sobre obediência à palavra de Deus, nem vou falar sobre pastores, liderança, essas coisas, porque é um assunto que vai longe. Mais um que desobedeceu e atrapalhou o plano de Deus: Sansão. Juízes 16, 19 e 20. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele desesperado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Uma desobediência, que coisa simples. Ele era nazireu, tinha feito um voto, não podia cortar o cabelo, mas ele foi, e não podia contar isso para ninguém, mas foi seduzido, achou que era muito forte. De vez em quando a gente acha que pode desafiar a natureza carnal, e ele foi o que ele fez, foi, achou que podia, e Deus se retirou dele. O Espírito do Senhor se retirou dele. Que coisa triste, irmão. Que coisa triste. E você sabe as consequências de Sansão. Logo em seguida os seus olhos foram vazados, ele serviu como escravo. Enfim, esse homem foi na verdade um dos maiores juízes de Israel, mas se perdeu por conta da desobediência. Tem um outro último aqui, Saul. 1 Samuel 15:3 diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. O Senhor falou para ele: destrói os amalequitas, acaba com eles. Sabe o que ele fez? Fez quase tudo o que Deus mandou, só ficou com o rei. Ficou com o rei. Falou: não, o senhor mandou, mas eu vou administrar a tua ordem. Sabe como é que a gente faz, né? Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. A gente quer dar o seu jeitinho, a maneira da gente. Faço como eu quero, ninguém me manda. Quem que vai saber? Ninguém sabe. E a gente vai levando a vida assim, meio empurrando com a barriga. Eu acho que eu posso ser infiel, e nunca vai dar nada. Não, não é assim, amado. Pode escrever o que eu estou falando. Porque Deus é um Deus misericordioso, entretanto, justo. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. O cristão deveria ter em seu coração
uma reverência na presença de Deus tremenda. Nós entramos muitas vezes na igreja e achamos que aqui é um lugar qualquer, mas não é. Essas paredes são, o ambiente não. O que se gera aqui no mundo espiritual é outra coisa. Isso não é um clube onde você levanta, sai, vai, volta e faz qualquer coisa de qualquer maneira, sem reverência, sem temor, sem nada, não. Nós estamos servindo a um Deus vivo. Amém? Amém? Glória a Deus. Samuel 15, 23 diz, porque a rebelião, ou aqui você pode entender como desobediência, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, sabe o que é obstinação? A obstinação, uma pessoa obstinada é uma pessoa teimosa, persistente naquilo que não deveria fazer. Ela continua. Deus está falando, não faça. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu continuo fazendo. Muito bem. E a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A desobediência de Saul. Se você vai estudar a história, você vê que Deus tinha uma promessa sobre Saul, que toda a casa dele reinaria para sempre sobre a nação de Israel. E aqui nessa desobediência, Deus para o projeto, por conta da desobediência. É impressionante como Deus trata isso. 1 Samuel 15, 22 diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. E aqui nós vemos o texto fazendo uma menção e uma comparação com certas coisas que a gente tenta meio que justificar diante de Deus. Eu não faço isso, mas eu faço isso. Sou quase bonzinho. Você está me acompanhando bem? Amém? Eu não sei, estou vendo o povo com a cara meio assustada. Glória a Deus, não é? É interessante quando você olha a tendência do ser humano, que não, mas espera aí, eu não sou de todo ruim, né? Eu só não faço isso, mas isso aqui eu faço, mas aquilo eu não faço. Mas Deus quer que nós aprendamos a obedecê-lo de todo o coração. Amém? Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de procurar obedecê-lo sempre. Amém? Glória a Deus. Porque Deus se agrada mais da obediência do que qualquer outro adereço que a gente possa colocar no nosso contexto espiritual para oferecer a Deus. Deus não se importa muito com a aparência. Porque Deus não nos vê por fora. Antes e primeiramente Deus nos vê por dentro. Aquilo que flui de nós com sinceridade, com honestidade, com justiça, com retidão. Amém? Toda a autoridade que nós temos no mundo espiritual para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para orar a Deus e ver os milagres acontecendo, para o mover sobrenatural de Deus acontecer, tem muito a ver com o nosso íntimo. Fazemos isso, claro que em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus nos dá, porém, uma das coisas que se busca quando se trata da questão espiritual na nossa vida, é exatamente essa questão da equidade, da justiça no nosso coração. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando um Deus perfeito e buscando ser perfeito e santo na presença de Deus. Algumas vezes Deus usa a sua maneira misteriosa de agir. Foi o que nós comentamos hoje. Deus usa de maneiras muito impressionantes para mexer conosco, para tratar conosco, para nos ensinar alguma coisa que nós estamos tendo dificuldade de ensinar, para mudar alguns conceitos e preconceitos que nós temos. Deus de vez em quando usa a sua maneira diferente de agir. E você diz,
Não sei por que Deus está fazendo isso. Eu não sei por que isso está acontecendo. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece e Deus trabalha. De vez em quando Deus nos humilha. Deus nos humilha para que nós não nos exaltemos. Porque aqueles que são humilhados serão exaltados. De vez em quando nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos nos exaltando e vai ser necessário. Porque quando a gente começa a se exaltar, a gente não percebe exatamente o que é que está acontecendo. Por isso vai ser necessário Deus de repente pegar um mecanismo, uma circunstância, uma situação para abaixar a nossa bola, para murchar a nossa bola. Porque Deus trabalha de uma maneira muito sábia. Porque Deus não quer nos perder. É interessante, você percebe que em alguns momentos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, a gente começa bem, animado, comprometido, consagrado, buscando a Deus, procurando fazer tudo o que é certo, frequentando a casa do Senhor, adorando, orando, louvando a Deus, lendo a palavra. Mas de vez em quando a gente não sabe porquê, parece que nos atrai o mundo de volta. E a gente começa meio a se perder no caminho, como quem estivesse cego. E Deus precisa usar uma medida corretiva para dizer: ei, onde é que você está indo? Acorda, volta para a minha presença, volta para a minha casa, volta para a santidade, volta para uma vida de temor, de reverência. Então Deus chama a nossa atenção e usa os seus mecanismos sábios. Puxa, o que está me acontecendo? Por que eu estou assim? Você já percebeu quando a gente está numa situação de enfermidade, como a gente está fragilizado e percebe a nossa impotência, a nossa incapacidade, que o conhecimento, que o dinheiro, que todas as coisas, nada disso tem valor, porque a nossa vida, o nosso físico foi abalado de alguma maneira? Impressionante, não é? Porque muitas vezes nós estamos nos desviando do caminho, paramos de ouvir a voz do nosso pastor. Não estou falando desse, eu estou falando do pastor dos pastores. Paramos de ouvir sua palavra, paramos de obedecer a sua palavra. Achamos que o mundo, que as coisas que o mundo nos oferece são muito mais agradáveis do que as coisas de Deus. Gostamos de ser adorado, de ser exaltado, da opulência da nossa fala, da nossa intelectualidade, do nosso físico, do nosso corpo. Você vai murchar como todo mundo murcha, eu também. Só que a gente fica meio perdido. Pastor, eu quero ter um ano abençoado. Você já percebeu como é que a gente busca? O que você está buscando quando você fala um ano abençoado? Você está buscando o quê? Bens, patrimônio, riqueza, fama. Não, quero ter um ano abençoado, quero servir o Senhor melhor como nunca servi na minha vida, quero ser mais consagrado, quero ser mais crente, quero ser mais obediente, quero ter temor do Senhor, quero fazer tua vontade, Senhor. Porque, irmão, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a minha vida, para a nossa vida, é o melhor. Mas tinha coisa que há pouco tempo atrás, para mim, era motivo de reverência e de santidade. E hoje, será que eu estou vivendo da mesma maneira? Ou eu acho que tenho o direito de afrouxar as fileiras ou as barreiras da santidade, do temor, da comunhão e da intimidade com Deus? Por quê? Quem me autorizou a parar de ler a Bíblia? A parar de orar? Quem me autorizou a dizer que eu posso vir e ir sem prestar conta, sem viver em comunhão com a igreja? A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, e você vai lá em 1 João, capítulo 1, versículos, se eu não me engano, 7, 8 e 9. O 9 é se confessarmos os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que aquele que é do Senhor tem prazer em ter comunhão com os irmãos. É uma coisa natural do verdadeiro cristão. Irmão, só nós falamos a nossa língua, só nós entendemos os nossos sentimentos, só nós entendemos aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida.
Você não vai conversar um assunto de cristão nascido de novo com um ímpio que não conhece nada, que não tem revelação de Deus. Se você falar para um ímpio que um anjo do Senhor apareceu para você e falou contigo, o cara vai olhar para a tua cara e vai falar: o cara endoidou. Eu me lembro do meu pastor, uma vez, eu estava lá na casa dele, ele falou: Toninho, eu vou conversar uma coisa com você que eu não converso com todo mundo, porque eu conheço quem você é, e eu sei que você me entende, porque você tem experiência com Deus. E ele estava me contando umas experiências dele com o Senhor. Não dá nem para contar para certas pessoas, porque não vão entender. Agora, o povo de Deus, os cristãos de verdade, os nascidos de novo, aqueles convertidos genuinamente, têm prazer de estar junto com o povo convertido, com o povo transformado, com o povo crente. Quando você começar a querer se afastar dos seus irmãos, pode prestar atenção, a tua salvação está com problema. Nosso maior exemplo de obediência, Jesus, claro. Ele é o que nos inspira. Mateus 26:39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmão, se eu sou cristão, no mínimo, eu tenho que procurar andar pelo caminho de Jesus. Espera aí, Senhor, está à minha vontade, eu quero ser isso. E o Senhor quer o que para mim? Cuidado, irmão, com os enganos deste mundo, com as paixões da sua carne, com os desejos carnais, com as fantasias que estão ocultas na sua mente, no seu coração. Isso pode derrubar você, pode te trair. Cuidado com as mentiras que Satanás plantou na sua mente, no seu coração, nesse ano de pandemia. Isso não é importante, não é necessário. Cuidado. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de coisas secretas que ninguém sabe, irmão. Eu estou falando desse aparelho que a gente usa. Será que a nossa vida tem sido realmente uma vida que Deus pode olhar para nós e dizer: tenho prazer em você, meu filho? Jesus falou: eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua. Jesus também passou por essa questão de dizer: será que eu poderia evitar aquilo que pode me acontecer? Mas ele veio com um propósito, ele sabia do seu propósito. Tem momentos na vida que a gente dá uma vacilada. O que tem que ficar firme? Tem que ficar firme aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. O propósito de Deus na sua vida. Vou dizer a você com muito amor, irmão, se há alguma coisa que nós temos que saber a respeito de nós mesmos, é para que Deus me chamou, com qual propósito Ele me salvou. Claro, a primeira coisa é que quando você é salvo, Deus está te livrando do inferno. Eu não estou falando da tua religião, eu estou falando da salvação em Cristo. A tua religião não pode te salvar, nem a minha pode. A religião de ninguém salva ninguém, meu querido. Mas não importa. Nenhuma religião tem a capacidade de salvar o homem. Mas o dia que você se encontra com Jesus e Ele entra no teu coração, Ele começa a imprimir na tua vida as coisas do reino de Deus. E essas coisas começam a fazer diferença em nós. É impossível alguém conhecer a Cristo e não ter um toque divino em sua vida e um desejo profundo de transformação e de mudança. Se esse desejo não existe mais, se você acha que a tua vida está boa desse jeito e que não precisa melhorar em nada, alguma coisa vai errada com a tua fé, com a tua comunhão, com a tua intimidade com Deus, com a tua salvação. Não existe uma pessoa que possa dizer: não, eu tenho uma experiência de salvação, mas eu vivo a velha vida que eu vivia. É impossível isso. Porque a primeira coisa que acontece quando eu encontro a Cristo é que eu tenho o desejo profundo de agradar o meu Deus. Não tem nada a ver com regras, com normas humanas, tem a ver com a sua palavra.
Quando eu olho para a sua palavra e falo, meu Deus, irmão, é impressionante, você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia ela te coloca na parede. Não é um homem, não é um ser humano, não é nada. Algo sobrenatural acontece quando eu começo a ler as Escrituras. Porque Deus fala através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus fala conosco. E é interessante como a gente começa a ser despertado em querer ter comunhão e intimidade com a palavra de Deus. Porque nós sabemos que através da sua palavra Deus começa a falar conosco. Por isso ele está dizendo, se você ouvir a minha voz, ele não está falando, alguém escutou a voz de Deus hoje aqui? Audivelmente? Não, mas Deus nos fala pela sua palavra. Tem gente que está esperando uma grande revelação. Aí eu vou na igreja porque vai ter uma coisa diferente acontecendo. Não tem que ter nada diferente acontecendo, tem que ter a palavra de Deus falando comigo. E você lá no seu quarto, lá na sua casa, no canto onde você estiver, no horário do almoço, à noite, seja quando for, você começa a meditar na palavra de Deus e Deus começa a falar conosco. Sua palavra. Sua palavra. Interessante que nós temos dificuldade de obedecer porque nós queremos evitar dor, nós queremos evitar renúncia, nós queremos evitar tratamento, enfim. Então a gente pensa assim que Deus vai me mandar fazer alguma coisa e isso vai me fazer mal. Quando Deus fala que eu tenho que perdoar, eu falo, não, perdoar não. Por que não perdoo? Não perdoo porque eu sou egoísta. Eu não quero me expor, não quero ser humilhado. E lá no final da história acabamos humilhados e pisoteados porque desobedecemos a Deus e não obedecemos a sua palavra. E as consequências disso virão sobre nós. Por quê? Porque nós estamos frustrando aquilo que Deus tem de projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto lindo para você. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Mas eu tenho que entender uma coisa. Não é a minha vontade, sim a vontade do Pai. Quando eu começo a entender propósito, eu começo a entender que eu tenho um inimigo da minha alma que quer impedir todo o propósito de Deus na minha vida. E a ferramenta mais útil que ele usa é a desobediência. Todo desobediente perece, sofre, além daquilo que queria sofrer. Perdoa? Não perdoa, sofre. Seja fiel nas suas finanças? Não sou, sofre. Tem jeito. Experimente obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Experimente ser mais santo, mais consagrado, jejue mais, ore mais. Sirva a Deus de todo o seu coração e você vai ver o que é que vai acontecer contigo. Alguém vai olhar para você e você está, o que está acontecendo? Se consagrou ao Senhor, é fiel a Ele. Está indo. Hebreus 4:15 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não desobedeceu. Amém? Jesus nos dá o exemplo, nos dá o modelo. Ele foi o que obedeceu até a consequência extrema, até a morte, até a sua vida ser entregue. Amém? Glória a Deus. Bem, o que o Novo Testamento me ensina sobre obediência? O que eu posso aprender no Novo Testamento? Porque de repente você fica pensando, isso é coisa lá do Antigo Testamento, né? O pastor está usando uns textos aqui que não tem muita relevância, tem toda a relevância. Eu quando eu vejo alguém falar do Antigo Testamento, que não é mais importante, e o Novo Testamento sim, que fala da graça, eu fico pensando que, então Deus não transita na história, né? Deus é eterno. Amém, irmãos?
Ele transita em toda a história, do começo ao fim, alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, para Deus não tem antigo e não tem novo. Tem a sua história, tem aquilo que Ele trabalhou para nos trazer até hoje. E nós somos privilegiados. João 10, 25 a 27 diz: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só esse texto aqui dá uma pregação de 1 hora mais ou menos. Mas é interessante que quando Jesus está dizendo aqui, Ele está fazendo uma distinção, percebeu? Das minhas ovelhas. É interessante como Jesus faz questão de dizer, são minhas ovelhas, não são de outro. Ovelha minha, me escuta. E quando está falando aqui, ouve, não é só o aparelho auditivo. Isso tem a ver com uma ação de mudança, de se voltar para Ele e obedecer a sua voz, a sua palavra. Mas que voz, pastor? A gente consegue ouvir a voz do Senhor? Eu já disse aqui, a voz do Senhor, quando você está lendo a palavra de Deus, a voz do Senhor. Você pode dizer, eu não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas procuram levantar argumento para desobedecer. Como tem gente que levanta argumento para desobedecer. Quando a gente obedece, a gente honra a Deus. Quando a gente desobedece, desonramos ao Senhor. O texto é profundo aqui, quando Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jesus sabe quem é obediente e quem não é obediente. Amém? O que isso indica para nós? Que o Senhor nos sonda, que o Senhor sabe quem nós somos. Eu me lembro agora aqui daquela situação, daquela mulher entrando no templo, perto do gasofilácio, e Jesus está ali observando, e aquela mulher chama a atenção de Jesus, porque ela dá tudo o que ela tinha. E eu posso enfatizar aqui tudo o que ela tinha, mas o que eu quero dizer é que Jesus prestava atenção na mínima atitude de uma pessoa. E Jesus presta atenção nas nossas atitudes, nas nossas posturas, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, nos sentimentos do nosso coração, nas intenções do nosso coração. Tudo isso está diante do Senhor. Percebe que quando o texto está dizendo sobre as minhas ovelhas, ele está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem é minha ovelha de verdade e quem não é. Porque infelizmente, irmãos, existem ovelhas e existem bodes. E a casa do Senhor, e na Bíblia fala que na casa do Senhor existem ovelhas e existem bodes. Existem trigo e existe joio. Jesus está fazendo uma distinção do comportamento de uma ovelha dele. E note-se uma coisa, nós somos chamados de ovelha do seu rebanho. Se é que somos ovelhas, porque nós podemos estar pensando que somos ovelhas, mas temos uma atitude interna de bode. A característica da ovelha, não vou entrar nesse mérito agora. Uma das características da ovelha é que ela serve o homem profundamente. Serve. A ovelha é útil. A ovelha é mansa, a ovelha é tratável. E eu não vou falar muito da ovelha, mas só para a gente ter uma ideia. João 14,15 diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu te amo, Senhor, mas eu não te obedeço. Que amor esse? Não existe esse tipo de amor para Deus. Eu te amo, mas não te obedeço. Não, se você me ama, você me obedece. Vamos fazer uma relação aqui de pai e filho, né? Pai, eu te amo, mas eu não faço nada do que o Senhor quer para a minha vida. Eu sou rebelde, sou desobediente, te provoco, te maltrato, te machuco. Isso não é amor. Eu não posso dizer que amo a Deus e faço tudo do meu jeito.
Isso não é amor. Isso nem é atitude de ovelha. João 14, 21. 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar aqui não é colocar em algum lugar, viu, irmão? Guardar aqui é colocar na vida e praticar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem é amado pelo Pai vai ter uma realidade espiritual diferente, porque Deus vai se manifestar a ele. João 14, 23 e 24, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Continua aqui a distinção entre um e outro, entre o que é filho verdadeiro, legítimo, por adoção em Cristo Jesus, e aquele que não é. Aquele que é ovelha de verdade e aquele que dissimula ser ovelha. Porque eu posso falar como crente, eu posso dar glória a Deus como crente, eu posso falar qualquer coisa e na verdade não ser. E você conhece por aí muita gente que diz que é crente e você olha e fala: esse é crente? Esse é crente? Se comporta desse jeito, fala desse jeito, se veste desse jeito, com sedução, sensualidade, porque tem gente que parou de perder valores. A pessoa olha e fala: é crente ou é o quê? Que comportamento é esse? Que vocabulário é esse? Que roupa é essa? Que testemunho é esse? Nunca foi crente, ou se foi, já se perdeu. Deixou de ser ovelha e se tornou bode. Irmão, do que eu estou falando é algo profundamente sério. Muitas pessoas dentro da igreja estão escondidas. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus só é salvador daqueles que lhe obedecem. Alguém pode dizer amém? Se eu sou desobediente, Jesus não é o meu salvador. Estão entendendo o que a palavra está dizendo? No que, pastor? Veja onde está sendo desobediência, ajuste a sua vida. Jesus não pode salvar só porque eu tenho uma carinha bonitinha. Como alguém está dizendo por aí, basta aceitar Jesus e está tudo resolvido. Jesus é salvador daqueles que Ele se torna Senhor. Se Ele não é Senhor da nossa vida, Ele também não é nosso Salvador. Mas estão dizendo que basta aceitar Jesus, que está tudo resolvido, você pode continuar com a vida do jeito que você quer. Mentira, engano, espírito de engano isso. Teologia para agradar os ouvidos. Teologia para agradar o ego da pessoa. Irmão, preste bem atenção. Jesus não veio nos agradar o ego, Ele veio nos questionar, nos confrontar com a sua verdade, com a sua palavra. Efésios 2, 1 e 5 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém?
Ah, não, pastor, não é bem assim que o senhor está dizendo. Então pega a Bíblia, rasga meu filho e joga no lixo. Porque a minha eu não vou fazer isso, porque eu creio na palavra de Deus. Mas quem não quer obedecer a palavra de Deus, não quer obedecer ao Senhor. Quem não quer obedecer a palavra do Senhor, está vivendo em risco de salvação. Pode ir para o inferno, de repente. Romanos 6, 15 e 16, eu estou terminando aqui. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A palavra está dizendo, se você escolher obedecer ao Senhor, é outra coisa. Mas se você decidir desobedecer a Ele, você vai para a morte. A quem você escolher obedecer, você se torna servo. Se eu estou obedecendo aos princípios do diabo, às paixões da carne, que são estimuladas por Satanás, que são apelos carnais, apelos de sensualidade, apelos de pecados, se eu estou obedecendo à carne e ao diabo, eu me torno servo dele, não servo de Deus. Ei, irmã, olhe para o espelho, vê como é que você está saindo de casa. Presta atenção das tuas vestes. Você está seduzindo alguém? O teu corpo está sendo motivo de cobiça? Ah, é porque está na cabeça dos outros. Não, a Bíblia fala sobre defraudar e não dar conta de corresponder àquilo. Defraudar significa estimular no outro alguma coisa que você não pode dar. Como é que tem sido a nossa caminhada com Deus? Está virando comum todas as coisas? Com todo respeito, o homem tem que ser um homem íntegro, honesto. Não tem nenhum problema você fazer lá a sua academia, mas para que você está fazendo academia? Ou para quem? Qual o teu objetivo? É saúde ou é exibicionismo? Deus conhece. É para seduzir alguém? A roupa que você usa, minha irmã, para quem que é? Pastor, o que é que está pegando? Está pegando que a gente tem que voltar para a cruz, irmão. Nós temos que nos converter de volta. Conversão não é aparência só, conversão começa aqui dentro. Por que você não é fiel? Você não é fiel por causa do quê? Você perdeu o temor de Deus? E eu estou dizendo fidelidade em todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas aquele que não é fiel no pouco, nem sobre o muito vai ser colocado. E você está dizendo, por que a coisa não vai bem? Deus quer te abençoar, quer que você seja feliz, quer que a sua vida seja abençoada. Por isso ele diz, olha, se você obedecer, você vai se dar bem. Se você desobedecer, você vai se dar mal. Estou parafraseando o texto, né? Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Guardai-os, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está falando que os seus estatutos vão gerar em nós sabedoria, inteligência, de uma maneira diferente. O que o ser humano não poderia fazer de jeito nenhum era se afastar da presença de Deus. E o que nos afasta da presença de Deus são coisas muito sutis.
Como nós vimos no começo, pequenas desobediências geraram consequências catastróficas. Será que nós temos a aprender alguma coisa com isso? Como é que foi 2021? Como é que vai ser 2022? Que esse seja o ano da obediência na nossa vida. Eu não quero saber do ano da prosperidade, eu não quero saber do ano da... Porque, criam-se muitos temas, nós já fizemos isso, mas Deus tem falado ao meu coração. Isso não é um tema de triunfalismo, nós temos que ter um tema de santidade, de voltar-se ao Senhor, de se consagrar mais, de buscar mais a presença de Deus. Irmãos, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, nós temos que ter autoridade espiritual, não carnalidade. Nós temos que ter autoridade, o diabo tem que saber quem é que nós somos. Quando nós levantamos a mão e falamos em nome de Jesus, opa, tem um cara que continua fiel na presença de Deus. Quando você vê a história de Elias, que ele enfrenta os profetas de Baal, ele desafia toda aquela feitiçaria, toda aquela bruxaria, e uma rainha ímpia que estava ali. Ele se levanta em nome do Senhor. E ele diz: cadê o Deus de vocês? Onde que ele foi? Foi viajar. Senhor, agora que haja diferença. Responde com fogo, Senhor. Irmão, Deus está precisando responder com fogo na nossa vida, na nossa casa. Eu preciso consertar o meu altar, consertar a minha vida, para ver o agir de Deus. Eu aconselhei muita gente esse ano que passou. Eu fui verificando uma coisa, que a maioria das pessoas que eu aconselhei, lhes faltou altar. Faltou altar. Tinham deixado o altar do Senhor, deixaram as coisas de Deus, esfriaram na fé. Esfriaram na fé. Parece que Jesus não funcionava mais. Frustrados, entristecidos, deprimidos, angustiados, desesperados. Quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Seus princípios e valores permanecem os mesmos. Irmão, preste bem atenção. Ninguém engana Deus, ninguém passa conversa em Deus, ninguém dá balé no Senhor. Deus conhece todas as coisas. Deus é o Deus abençoador. Ele que disse: se você fizer o que eu estou te mandando, eu vou te abençoar. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. As maldições vão te acompanhar e vão te seguir. Isso não é palavra para botar medo, não. Isso é palavra para que nós tenhamos reverência diante do Senhor. Amém, igreja? Alguns homens da Bíblia foram chamados de santos homens de Deus. Eles eram reconhecidos pela sua vida, pela sua maneira de viver. Oxalá Deus possa nos levar nesse patamar de respeito, de honra. E as pessoas possam olhar: ali vai uma santa mulher de Deus. Ela ora e o milagre acontece. Há quanto tempo você não ora mais por um enfermo? Porque você não tem autoridade. Vai demorar um pouquinho, né? Tá. Será que o diabo nos respeita? Nos teme? Será que pelo menos o diabo, quando olha para nós e diz: eu não quero me meter com esse cara? Vamos ficar de pé. A obediência gera poder e autoridade. Algumas pessoas podem dizer assim que Jesus tinha grande autoridade por conta da sua vida de oração. Eu concordo que isso faz parte profundamente. Mas a maior base de autoridade de Jesus estava na sua capacidade de obedecer ao Pai. Você me entendeu o que eu falei?
Toda obediência gera autoridade na nossa vida, irmão. Toda obediência gera autoridade na nossa vida. Quando eu desobedeço, eu sou desautorizado. Percebe quando alguém dá um mau testemunho, como é que ele fica? Sim ou não? Você já viu? O cara baixa a cabeça, põe o rabinho no meio das pernas, anda assim, ó. Espiritualmente, né? Muitas vezes fisicamente está até empinadinho, mas espiritualmente é um bola murcha, porque não tem dentro de si a retidão necessária para ter autoridade. Escute isso que eu vou falar para você para fechar o assunto. Nessa noite, né? Só tem autoridade para comandar quem está pronto a ser comandado. Você não pode dizer no mundo espiritual, sai, se você é um crente desobediente. Porque se você é um crente desobediente, Jesus diz que você não é ovelha. É isso que ele disse. Se você não é ovelha, você não está ligado nele. Se você não está ligado nele, você não tem autoridade espiritual. Vamos fechar nossos olhos. O que precisa ser consertado aí? O que precisa ser mudado? Eu não sei o que precisa ser consertado, mas eu quero encorajar você a fazer um conserto com Deus. Quero encorajar você a acertar o que precisa ser acertado. Isso é entre você e Deus. É entre nós com o Senhor. É particular, é individual. Deus sabe onde você deixou de desobedecer, onde você parou de obedecê-lo. Alguns deixaram o ministério, outros deixaram a sua vida cristã, outros deixaram coisas que não poderiam ter sido deixadas de maneira alguma. Você não se envolve mais, você não se compromete mais. Jesus não pode mais contar contigo porque você simplesmente rompeu a aliança com Ele e precisa se voltar ao Senhor. Talvez você não tenha nem autoridade para dizer, Jesus pode contar comigo, quando se trata da equidade, da retidão. E é necessário que hoje seja feito um concerto com Deus. Ano de 2022, ano da obediência, onde o Senhor vai poder contar comigo, onde eu vou poder voltar a ser aquele homem que eu já fui, aquela mulher que eu já fui. Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor alcance a vida do meu irmão e da minha irmã, que o teu nome seja exaltado e glorificado através da vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, dá forças, coragem e ousadia para voltarem para o caminho. É muito fácil, Senhor, quando nós estamos no caminho, deixar o caminho. Mas quando nós deixamos o caminho para retornar, é mais difícil. Precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, da Tua misericórdia, da Tua graça. Alcança a vida do meu irmão, alcança a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite. Nos dê, Senhor, mais entendimento e sabedoria. Mas principalmente nos dê a disposição em obedecer. Começa a mudar a história dessa família, Pai. Por conta da obediência, por conta de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança a vida do teu povo. Aqueles que aqui estão e aqueles que hão de vir. Senhor, o Senhor não está desapercebido dos nossos comportamentos, das nossas falas, das nossas atitudes. O Senhor esquadrinha o nosso coração, diz a tua palavra.
O Senhor coloca o nosso coração no esquadro. Arrume as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou na Tua presença. Eu quero melhorar. Ajuda-me a obedecer. Coloque em mim, Senhor, um espírito reverente, cheio de temor pelo Senhor. Senhor, que eu possa voltar daquele lugar onde eu caí, ao primeiro amor, aquela paixão, quando eu te conheci. Senhor, me dá graça para viver novamente aquela primeira paixão. Eu quero me envolver com o Senhor. Eu quero aprender a te agradecer. Em nome de Jesus, toma minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Como eu disse no começo, esta é uma palavra para autoavaliação. Coloca no teu coração essa palavra. No meu coração não tem ressentimento, não tem nada, mas sim um cuidado pastoral, de verdade. Esta é uma palavra que incomoda um pouquinho, mas que nos leva para um outro nível de vida cristã, que nos leva para um outro nível de conquista espiritual. É você que tem que decidir: eu vou voltar ou eu não vou voltar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você que tem